a passagem do dreno, né, a gente tem que posicionar o paciente, sempre manter o paciente em decúbito elevado, tá? Não devemos pinçar o dreno por qualquer motivo, tá? Importantíssimo isso. Por quê? O dreno, né, a extensão dele tem que ficar abaixo do nível do tórax, ok? Ponto. Não há necessidade de pinçar. Eu só vou pinçar o dreno se eu precisar elevar a extensão e o frasco, porque eu vou transferir o paciente de uma maca. Por exemplo, ele fez o procedimento no centro cirúrgico. É um exemplo bem tranquilo para vocês. Realizou o procedimento no centro cirúrgico. Ele vai ser transferido da maca do centro cirúrgico para o leito. Nesse momento, o frasco não está mais embaixo. Eu preciso colocar o frasco, né, na posição para a transferência do paciente. Aí, nesse momento, eu pinço o dreno, tá? Outro momento que eu pinço também, quando eu realizo a troca do selo d'água, que é também algo que o povo fica assim, meu Deus do céu, como que deve ser? Simples. Se você utilizar material adequado, a técnica séptica, tá? Eu não posso ter o risco de contaminar durante a troca do selo d'água. E isso às vezes acontece sem as pessoas perceberem. Por que eu estou dizendo isso? Ao retirar, né, o selo, na verdade, o conteúdo drenado, eu preciso montar o ambiente. Eu preciso levar uma bandeja com uma compressa estéril. Eu vou depositar a haste ali, né, do dreno, tá? Então, eu vou trazer aqui para vocês, de forma detalhada, como você deve realizar sem grandes entraves, tá? Primeiro, eu preciso ter na minha unidade este procedimento escrito. O que significa isso? Alguns chamam de instrução de trabalho, outros de POP, né, que é o procedimento operacional padrão. O que significa? Eu tenho um documento escrito, quem é o responsável, quais são os EPIs que utilizam, tá? E qual a forma adequada. E preciso treinar a minha equipe. Claro, se você nunca fez esse procedimento sozinho, você vai precisar de um auxílio. Não é algo, é um procedimento simples, mas para quem vai fazer a primeira vez, vai achar que é uma coisa, meu Deus do céu, o que deve estar acontecendo aqui? Onde que eu coloco essa haste? Como é que eu transfiro, né, o soro para o frasco? Isso precisa ser feito com cautela, tá? Primeiro, se você vai fazer isso a primeira vez, vá com alguém, né? Não vá sozinho, vá acompanhado, tá? E aí você tem auxílio que fica mais tranquilo. Então, primeiro, eu tenho um horário padrão que eu vá desprezar aquele conteúdo. Algumas unidades realizam a troca do selo d'água de 6 em 6 horas, outros a cada 12 horas e até em 24 horas. Tudo isso também vai depender da condição de drenagem que o paciente está apresentando, tá? Então, eu preciso estar atento, que eu tenho que ter uma marcação no frasco, né? A marcação da quantidade de água destilada que eu estou deixando naquele frasco, primeira coisa. E ali, ao realizar a transferência para um cálice do conteúdo que eu vou mensurar, eu sei o quanto é a diferença. Então, se eu deixei lá minha marca d'água em 500 ml e eu, ao desprezar, tenho 800, então eu tive uma drenagem de 300 ml aproximadamente. É assim que a gente faz o cálculo, tá? Então, eu preciso reunir material para a troca do selo d'água. Lembrando, higienização das mãos sempre, tá? O material precisa estar disposto numa bandeja limpa, tá? Realizar a antisepsia dessa bandeja com álcool. E aí sim, luva de procedimento, EPIs. Então, avental, precaução padrão, risco de respingos, avental descartável, luva de procedimento, óculos de proteção, a máscara, enfim, você vai precisar destes EPIs, tá? Higienizou as mãos, calçou as luvas e aí sim, você portando de um cálice, esse cálice precisa ser utilizado para esse paciente, não pode ser um cálice comunitário, né? Assim como quando despreza a diurese, eu também não posso pegar o mesmo recipiente desprezando todas as diureses, não, de jeito nenhum, isso é passível de infecção e coisa grave. Tá? Então, eu preciso ter um cálice graduado. Alguns locais são descartáveis, outros são de utilização do próprio paciente enquanto ele está internado. De qualquer forma, você precisa identificar com o nome daquele paciente, tá? O recomendado é que seja o descartável, tá? Mas a gente sabe que nem sempre vai ser a realidade. E aí, como que eu faço? Né? Eu me viro naqueles 30? Sim, a gente consegue fazer. E fazer de forma limpa, de forma correta, de usar só para aquele paciente. Usou, lavou, realizou a desinfecção, eu embalo, coloco a data, deixo seco e disponível para o mesmo paciente, para o colega utilizar como cálice graduado para o próximo. Então, mediante a higienização das mãos, calçou as luvas, EPIs, ok, meu cálice está ali graduado ao lado, estarei pinçando, a gente chama pinçar ou clampear, tá? O dreno. Aí sim, a partir desse momento, eu desenrosco, né? O frasco ele é feito de uma rosca, tá? E aquela haste, eu deposito em cima dessa bandeja que estará lá com a compressa limpa, estéril, tá? Não posso contaminar de jeito nenhum.
preciso ter aí essa base para eu colocar. E ali eu despejo o conteúdo no cálice graduado, veja a quantidade, o aspecto do volume, tá? É super importante a anotação do volume. É nesse débito que o médico vai fazer um cálculo de quanto realmente está drenando, quanto que drenou naquele período, naquelas 24 horas, até para ele se basear se o paciente ainda tem necessidade de ter ou não o dreno. Se não está drenando mais nada nas últimas 24 horas, o que ele vai fazer? Ele vai retirar, né, o dreno. No caso, é até uma indicação de remoção de dreno se a gente não tem mais a quantidade a ser drenada, ok? Então, ao retirar aquela haste, eu deposito nesse campo estéril, tá? E aí sim, eu realizo o manejo. Ao retirar ali o conteúdo drenado, eu faço uma limpeza com água destilada, tá? Eu tenho um transdutor, né, que a gente chama aí para fazer a transferência, um conectorzinho que entre a conexão da água destilada do frasco, tá? Ah, mas eu não tenho isso na minha unidade. Então você vai ter que realizar com agulha de aspira e uma seringa de maior proporção, aí no caso se não tiver de 20, de 60, tá? E aí você vai realizando lá a limpeza, tá? Daquele frasco. Retirando micropartículas, né, que ficam ali, pode ser de sangue, pode ser de exudato, enfim, de alguma secreção que está drenando aí um líquido, tá? Na verdade, é a secreção, né, com alguma micropartícula. E aí você, mediante aquela limpeza, então quando você retira a quantidade do cálice e introduz lá no cálice, você já tem que saber que aquela quantidade você precisa ter em mente para anotar, ok? E aí as demais, né, limpezas que você realizar ali naquele frasco, você vai depositar naquele cálice depois que você já anotou o volume drenado, tá? Ele só vai servir de um reservatório para você, né, limpar lá, lavar aquele frasco e deixar ele mais limpo possível. E aí sim, você vai colocar a água destilada. O ideal é água destilada. Ah, mas eu não tenho, só tenho soro fisiológico. Lembra daquela situação? Se a gente não tem o que precisa, o que deve, a gente vai utilizar o que tem na unidade. Então, aí nesse caso, o soro fisiológico, tá?